Bom, 2019 nós lançamos um manifesto sobre o modelo híbrido, que é utilizar as 3 grandes métodos integrados. A gente está concluindo um livro sobre isso, deve estar saindo nos próximos meses, e essa palestra ela vai procurar responder algumas perguntas, principalmente por que utilizar o modelo híbrido? Quais os benefícios que eu tenho de usar um modelo híbrido e como implementar? Então, esse. Em 30 minutos, a gente vai dar uma visão assertiva de como a gente pode estar respondendo essas perguntas. Por favor, Adélio. Ótimo, agradeço ao Clóvis aí. Vamos, então, dar continuidade à nossa palestra. Vamos falar, então, sobre esse modelo híbrido. Mas, antes de mais nada, nós temos que fazer uma contextualização do porquê, como o Clóvis nos disse muito bem. Bem, quando nós olhamos o nosso mundo, nós falávamos muito sobre um mundo VUCA. Essa expressão ficou muito conhecida. De fato, ela existe desde os anos 80, essa expressão, mas foi muito popularizada a partir do ano 2000, e ela fala de um mundo que é volátil, é incerto, é complexo, é ambíguo. A gente vê o mundo assim. A gente vê as coisas, elas mudam a todo momento. Só que essa fraseologia de mundo VUCA se afetou ao próprio mundo VUCA. Essa frequência de mudanças, essa intensidade das mudanças, fez com que nós chegássemos ao que nós chamamos hoje, especialmente de mundo bunny, que é um mundo que ele é quebradiço, que ele é frágil, a gente vê as empresas, nós tivemos agora palestras que comentaram sobre o que aconteceu com algumas empresas, e nós vemos, as empresas se desvanecem, os conceitos vão embora. A pandemia fez com que várias formas de trabalho mudassem totalmente, as coisas vão embora. Aquilo que era sólido, hoje já não existe. As pessoas passam a ser ansiosas. Nós somos ansiosos, talvez alguém esteja perguntando, mas ele vai ficar muito tempo nesse slide antes de falar do modelo híbrido? Nós somos ansiosos. As pessoas são assim. O mundo não é mais linear. Ah, vai vir a vacina, e aí com a vacina está tudo resolvido. Não, não é bem assim. As coisas não são lineares. Não é exatamente como eu penso, uma sequência após a outra. E o mundo, pior do que ser algo que eu não consigo prever, ele já é incompreensível hoje. Eu não consigo não só não saber sobre o futuro, muitas vezes eu não consigo explicar o hoje. Esse é o nosso mundo. Um mundo que é extremamente volátil, mutável. E o que tem por detrás de tudo isso, muitas vezes? Bom, nós podemos ver o que tem acontecido nesse cenário VUCA-BUNNY nas últimas décadas. Bem, décadas atrás, nós tínhamos aqui a taxa de inovação, era uma taxa que ela não era tão elevada. Dava tempo para as pessoas, organizações, trabalharem seus processos, porque seus produtos e serviços praticamente não mudavam por décadas. Dava tempo de trabalhar na eficiência desses processos. O grande diferencial estava por trás da eficiência. Muitos métodos trabalhando a eficiência. Só que a taxa de inovação, de tecnologia, começou a acelerar, se tornou exponencial. Hoje nós temos oportunidades de inovações todos os dias, novos apps, novas formas de nós trabalharmos com parte tecnológica, computadores quânticos, nós temos muita oportunidade de utilizar tecnologia. O que aconteceu? Aconteceu no nosso mundo VUCA-BUNNY. As organizações começaram a inovar cada vez mais. Coisas que eram conhecidas deixaram de existir. Ah, o táxi, veio o Uber. Aquela entrega que aquele restaurante fazia. Veio o Rappi, veio o iFood. Nós podemos ficar falando a tarde inteira de modificações que aconteceram nos últimos poucos anos. O que aconteceu? Várias coisas deixaram de existir. Várias coisas se tornaram novos paradigmas. Hoje não adianta mais só trabalhar em eficiência.
É importante trabalhar em eficiência, igual acabamos de ouvir a palestra da Ambev. Não podemos deixar a eficiência, mas temos que trabalhar naquilo que é certo. Não adianta eu continuar trabalhando na eficiência e fazer DVD. Não adianta. Talvez eu não adiante nem pensar em trabalhar em fazer um bom HD. Todo mundo guarda as coisas em nuvem. Tudo mudou. Nós necessitamos trabalhar com aquilo que é certo. E aquilo que é certo depende daquilo que existe nesse momento e vai existir no futuro. Depende muitas vezes de inovação. Depende de eu saber trabalhar o que é certo, depende de eficácia. É trabalhar o que é certo. Juntar eficiência com eficácia me leva à efetividade. Eu tenho que conseguir trabalhar eficiência e inovação. Mas eu tenho que ser ágil ao fazer isso. Porque não adianta eu entregar alguma coisa em um passo de tempo que seja considerado passado. Eu tenho que juntar tudo isso nesse nosso novo normal. Sim. E hoje nós sentimos bem isso. A nossa taxa de evolução, de quanto que nós conseguimos absorver, é menor do que até mesmo a taxa de inovação em tecnologia. E aí, nós precisamos usar tudo que está disponível para nós trabalharmos com eficiência, inovação e agilidade. E para falar um pouco disso, desses modelos, do que tem acontecido esse modelo tecnológico, nós temos um outro slide. Nosso outro palestrante, o Luiz, vai comentar um pouco desse slide para nós. Oi, Adélio, obrigado. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar novamente aí participando do congresso. E dando continuidade, né, Adélio, a gente tem aqui duas curvas S. A curva S é uma forma de nós representarmos a evolução da humanidade, né? Porque a evolução tecnológica, industrial, energética da humanidade, que ela tem sinergia entre si. Então, no final do século XIX, né, essas tecnologias começaram a emergir, elas tiveram uma aceleração muito rápida no século XX, um crescimento, né, uma evolução, um desenvolvimento que mudou totalmente a humanidade, e o que nós temos observado agora é que esse modelo tem se mostrado esgotado, e estamos numa transição para iniciar uma nova curva S. E ela tem muito a ver com o que o Adélio comentou, né? A indústria tradicional, a forma de produção, os modelos energéticos, né, os problemas ambientais, a sustentabilidade, uma série de fatores que têm trazido novos paradigmas, uma nova forma de pensar, né, para a humanidade como um todo, e tem havido um esforço coletivo de iniciar uma nova curva S, né, baseado em um outro modelo com mais eficiência, muita inovação e agilidade. Nós podemos dizer que estamos, talvez, num momento privilegiado, embora isso traga riscos e ameaças, de estar presenciando essa mudança, né, essa transição, e estar podendo, talvez, contribuir para essa nova curva que vai entrar em ascendência e vai colocar a humanidade num outro patamar, né, dentro de uma visão aí positiva de que sempre a nossa evolução tecnológica conseguiu resolver os problemas da humanidade e colocá-la em outros paradigmas, né? Então, o que nós temos que buscar agora é modelos de trabalho, modelos, formas de vida que sejam compatíveis com essa nova curva S, né? E trazendo para o nosso mundo aqui na questão de negócios, dos métodos de excelência operacional e de inovação, conseguir trabalhar com elas de uma forma integrada, de uma forma harmônica, sinérgica e que traga maior resultado para nós. Aí, vou deixar o Adélio continuar, que a gente vai estar aí mostrando aí como a gente entende que isso pode ser feito. Nós temos esse mundo que está em transição, onde nós não podemos mais trabalhar só com eficiência, temos que trabalhar com inovação, agilidade, nós necessitamos ter tudo isso ao mesmo tempo e nós queremos alcançar os nossos objetivos. E aí vem as perguntas, mas como que eu vou alcançar o meu objetivo? Não é? O que eu tenho que fazer para isso? Bom, por conta disso que nós procuramos nos alicerçar nas nossas metodologias, diversas delas. Não é? A gente fica aí, escuta uma, escuta outra. O que eu vou usar? Até vimos sobre a questão, na primeira palestra, falou sobre as trilhas, né? Mas por onde eu vou? O que eu faço? Né? Bom,
Na realidade, quando a gente fala sobre o como e o que, existem metodologias específicas para cada uma dessas coisas, né? Quando eu falo de como e o que. Sim, existem metodologias que servem para nos ajudar em relação ao como, que são metodologias que auxiliam a gestão de um projeto. Como, por exemplo, eu vou entregar, em relação a esse projeto, é um produto que eu entrego de uma única vez, uma entrega final única, ou eu posso fazer uma entrega incremental, particionada, que eu faço pouco a pouco. É entrega em ciclos? Como é o acompanhamento? É um escopo fechado desde o início ou é um escopo aberto, de uma aprendizagem contínua que você tem? Então, metodologias que nos auxiliam a o como eu vou gerir esse projeto e como eu vou fazer a entrega que vem desse projeto. E também tem metodologias que nos auxiliam em relação a identificar realmente as nossas soluções. Como que eu vou fazer, o que eu tenho que efetivamente fazer para alcançar os meus objetivos. São metodologias que nos trazem soluções tanto em questão de eficiência quanto em questão de inovação. Então, nós temos metodologias de solução em eficiência e inovação, que estão aqui no quê, e nós temos metodologias que são em relação à gestão, como, por exemplo, quando a gente fala não vou falar de uma maneira genérica, tá? Metodologias ágeis, elas estão aqui, quando a gente fala de uma maneira de como fazemos a gestão. E como nós selecionamos e vemos o que nós podemos realmente utilizar? Bom, para fazer isso, nós podemos usar um modelo baseado na matriz de Stacey. Nessa matriz de Stacey, ele propôs 4 regiões, que nós vemos aqui chamadas de simples, complicado, complexo e caótico. Essas regiões, elas indicam aonde estão as nossas oportunidades ou problemas que eu quero tratar ou uma melhoria que eu quero fazer. São coisas simples, ou seja, que é de fácil compreensão, tem uma relação de causa e efeito muito óbvia. Então, é alguma coisa que é muito clara de entender, então é essa região chamada do simples. Não, não é algo tão simples, eu preciso entender um pouco melhor, existem vários fatores, alguns são mais críticos que outros, eu necessito estudar um pouco mais para poder entender. Isso é uma região chamada de complicado. Mas essa região chamada complicada, ali há questões matemáticas, estatísticas, elas são exatas, ou seja, uma vez que eu encontrei, por exemplo, um algoritmo, esse algoritmo se mantém, ele está sempre sendo responsivo àquilo que acontece. Eu posso utilizá-lo porque ele sempre vai responder aquilo que eu queria. Mas e o mundo chamado complexo? Que mundo é esse? Bom, esse é um mundo onde existem muitos fatores. Uma quantidade, às vezes, que não dá nem para mensurar de fatores, e em especial, fatores humanos. Quando o ser humano está envolvido aí, e nós vimos e sabemos, o ser humano muda. Então, aí eu não consigo colocar simplesmente algoritmos que vão sempre predizer aquilo que vai acontecer sem que eu esteja fazendo acompanhamentos contínuos, sem que eu não faça experimentos. É uma área que necessita de contínuos experimentos, contínuas atualizações de algoritmos, porque as coisas não são estáticas, não seguem simplesmente uma questão estatística que foi já definido e se mantém. Não, é um mundo complexo. Bom, aonde nós estamos com aquilo que nós vamos fazer? Que tipo de problema eu tenho que resolver? Bom, uma vez que nós entendemos um pouco essa matriz, vamos ver as metodologias que nós temos e vamos ver onde que elas acabam se localizando nessa matriz. Quando nós falamos de gestão de projetos, bom, se eu tenho um mundo simples, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou implementar o que eu tenho para fazer. É o projeto Nike, Just Do It, eu vou lá e faço. Então, usar best practice, alguma coisa muito simples. Conforme vai indo de um simples para uma complexidade maior, passando pelo complicado, eu vou ter que ter, então, alguns métodos, digamos assim, de uma maneira mais simples, que me suportem a gestão que eu vou fazer, até chegar, talvez, em um PMBOK, num Prince, alguma coisa que me auxilie, me dê uma estrutura realmente de projeto, com cronogramas, com responsabilizações. Então, eu tenho que estruturar muito melhor aquilo que eu vou entregar. Eu vou entregar um prédio, um edifício, eu vou precisar realmente
ter um programa em relação a como vou fazer essa gestão. Então, em função de onde aqui eu estou, eu vou ter um método distinto. E quando eu estou no mundo que ele é complexo? Bom, aí, na realidade, no mundo complexo, nós acabamos de falar que nesse mundo nós precisamos de experimentação. Então, eu preciso de métodos que me tragam entregas interativas, incrementais. Então, eu vou precisar de coisas como, por exemplo, métodos ágeis, que eles pressupõem exatamente isso. Eu vou fazer sprints, eu vou testar, eu vou fazer um MVP, eu vou testar, eu vou ver aquilo que funciona e vou testando. Então, aqui eu tenho um campo de implantação, aqui eu tenho um campo de fazer um improve, eu necessito estudar e verificar o que eu tenho que atuar, aonde eu vou atuar, e nesse eu tenho que inovar. E para inovar eu preciso de metodologias que me auxiliem a fazer isso pouco a pouco. Igual tivemos na palestra da Ambev e comentou sobre fazer isso. Eu vou lançar um produto novo, talvez eu vou testar um local pequeno e assim eu vou escalar. Mas e quando nós falamos de solução em eficiência? Nós já falamos que nós precisamos de eficiência. Bom, eficiência, se é algo simples, talvez eu tenha um 5S, SDCA. Começou a ser um pouquinho mais complicado do que isso? Um PDCA, um Lean Six Sigma. Talvez até chegando nessa borda, um Design for Six Sigma, aonde eu vou fazer talvez uma inovação de algo que é um processo, algo que eu já domino. Eu sou, por exemplo, um automotivo e vou fazer um novo carro, mas eu já sei fazer carro. É algo que eu vou usar um Design for Six Sigma. Aqui nós temos tipicamente nessa borda, inclusive nós temos aqui uma linha demarcatória entre processos existentes para o lado esquerdo e coisas que são novas para o lado direito, né? Então, dependendo do nível que eu tenho de complexidade, né, eu vou usar uma metodologia ou outra, que vai me trazer mais ferramental para eu poder trabalhar nesse mundo. E se eu quero trabalhar com inovação? Bom, aí eu posso usar Design Thinking, que vai estar totalmente nessa região. Só que o que acontece? Hoje, conforme nós já comentamos, a maioria dos nossos problemas e oportunidades não se resumem de uma maneira singular a inovação ou eficiência. Quando vai fazer um projeto de eficiência, muito provavelmente tem uma oportunidade de fazer alguma inovação nesse processo que já é existente. Eu posso fazer um RPA, posso fazer um automatismo, posso colocar um robô, posso fazer um uso de um machine learning, posso fazer diversos usos de algo inovativo dentro disso que já existe. E também quando eu vou fazer algo que é inovativo, uma inovação, se eu não tiver eficiência no processo para entregar essa inovação, a inovação não para de pé. Eu preciso de ambas as coisas, inovação e eficiência. Mas eu também preciso de agilidade. Eu preciso testar, eu preciso fazer entregas contínuas. Eu preciso, então, juntar as coisas. E juntar essas coisas é necessário nesse mundo VUCA-BANI. Por quê? Porque as coisas estão mudando. E se eu faço grandes entregas só ao final, o que acontece? Talvez a minha entrega tenha ficado ultrapassada. Eu preciso juntar tudo isso. Isso que é o modelo híbrido. Juntar essas metodologias de uma maneira que eu as utilize, não de uma maneira isolada, uma por vez, numa sequência, mas de uma maneira simultânea, porque nos meus projetos, eles acontecem no mesmo tempo. Tudo tem que acontecer junto. Como que eu junto tudo isso? Isso que é o modelo híbrido. Eu juntar essas metodologias, igual tem nesse logo que está atrás de mim, todas elas trabalhando ao mesmo tempo. Então, quando nós falamos de um nosso mundo VUCA-BANI, o que nós queremos nesse mundo? Nós queremos poder trabalhar com o melhor arranjo possível entre as metodologias. Nós queremos fazer um cubo das metodologias e utilizar o melhor de cada uma delas em cada problema, em cada oportunidade. Não treinar uma pessoa que ela só saiba fazer uma dessas metodologias, como Lean, como Agile e Scrum, ou como Design Thinking, não. Pessoas que tenham habilidade de trabalhar o todo. É isso que nós queremos. E quando nós falamos isso, desse modelo híbrido, então, nós fazemos esse movimento para que as pessoas consigam ter isso em sua mente e trabalhar, por exemplo, aqui
essas metodologias, como Lean Four Six Sigma, Lean Six Sigma, para quê? Para eficiência. Design Thinking para inovação. E métodos ágeis, especialmente Scrum, para nós podermos ter essa agilidade de fazer entregas incrementais, de nós podermos fazer essas entregas de uma maneira sequencial ao longo de um projeto, e não somente ao fim de um projeto, quando já se passaram 6 meses, e o mundo já até mudou. Nós temos que ter essa agilidade também. Juntar tudo isso é o que nós chamamos desse modelo híbrido, onde você consegue juntar, então, eficiência, inovação e agilidade. E tudo isso trabalhando num ciclo, ao mesmo tempo. Então, com isso, nós conseguimos ter o quê? Nós conseguimos ter o quê de resultados? Quais são os resultados que nós temos por isso? Bom, DMAIC, quando você usa Lean Six Sigma, te traz eficiência. Quando você utiliza Scrum, Ágil, isso te traz agilidade de entregas a cada etapa. E quando você usa Design Thinking, você tem inovações. Quando você fala de um projeto puramente Lean Six Sigma, você tem o benefício do DMAIC. Quando você fala de um projeto híbrido, você tem a soma dos três. Então, o benefício de você utilizar um conceito híbrido, ele é óbvio. Mas alguém fala, mas isso é verdade? Traz benefício? O que se tem hoje de resultados daqueles que têm utilizado? Bom, realmente tem tido esse ganho. Quando você fala de ganhos, né, nós temos ganhos que mais, por exemplo, 30% dos projetos, eles têm alcançado suas metas já no Measure ou na Analyze. Por quê? Porque você traz benefícios a cada etapa. Você tem o DMAIC, por exemplo, dentro do DMAIC, a cada etapa você já faz uma entrega. Você consegue entregas antecipadas. E, com isso, o seu total de ganho é maior. Não vem só aqui no final de um projeto, como seria um projeto Lean Six Sigma tradicional. A área que você tem aqui de benefício é muito maior. Mas não só isso. Como um projeto híbrido, ele trabalha também com inovação e não só com eficiência, o que acontece? Você traz um outro viés para dentro do projeto, que é procurar oportunidades de inovação. Essas trazem outras oportunidades de ganho. E isso faz com que o seu projeto em si tenha um maior ganho. Tanto que quando você inicia um projeto, muitas vezes lá no canvas dele, não estava a oportunidade da inovação. Ela é encontrada ao longo do projeto. Isso nem se sabia. E você consegue trazer isso para dentro de um projeto que ele tenha, então, esse modelo híbrido. E como funciona cada etapa de um DMAIC, por exemplo, híbrido? Quais são as etapas? O que nós temos ali dentro? O Luiz vai comentar um pouco para nós sobre isso, esse ciclo iterativo que nós temos. Beleza, Délio? O ciclo iterativo, ele é como se fosse um DNA, que é o amálgama de todo esse conceito, a gente conseguir fazer entregas contínuas dentro do projeto nas suas 5 etapas do DMAIC, né? Então, a gente dividiu, né, a atuação da equipe em cada etapa do projeto em 3 etapas, né? Identificar, que significa a parte analítica, onde nós vamos entender as variáveis, as relações causa-efeito de X e Y, as oportunidades de melhorias, os desperdícios. Então, é toda a parte analítica, né? Aquele diagnóstico e medição que é feita. E com essa informação, com todo esse ganho de conhecimento, nós vamos priorizar, né? Porque se enxerga muitas melhorias, muitas oportunidades, mas nem todas são viáveis ou estão correlacionadas com as metas. Então, a gente faz todo um processo de priorização e depois tem o esforço e todo o trabalho e o foco de implementar aquilo que foi priorizado. Então, a ideia desse ciclo iterativo é que ele seja rodado várias vezes durante o projeto, porque é ele que vai fazer as entregas, né, contínuas de valor, de melhoria e de inovação durante cada etapa do projeto. Ou seja, o ciclo ele se repete dentro dessa lógica do identificar, priorizar e implementar, mas a cada ciclo que ele é rodado, ele traz elementos diferentes que combinam as diversas metodologias e ferramentas dos métodos ágeis, do Design Thinking e do Lean Six Sigma,
para promover e entregar essas melhorias. O Adélio vai falar um pouquinho agora, né, de como funcionam as metodologias em cada estágio. Exatamente, né? E como o Luiz diz, isso é feito de uma maneira integrada, o uso dessas metodologias. Por exemplo, quando nós falamos da etapa de identificar, ali nós temos muito uso de metodologias que trazem solução. Solução em eficiência, como o Lean Six Sigma, e solução em inovação, como o Design Thinking. Nós procuramos identificar as oportunidades efetivas que temos. Depois, nós temos que fazer a priorização. Para fazer a priorização, nós vamos utilizar o quê? Conceitos de Ágil e Scrum, onde nós vamos ter a oportunidade de priorizar, fazer o nosso Product Backlog, vamos planejar a nossa sprint, vamos executar finalmente essa sprint, ver os nossos resultados, ter uma sprint review, sprint retrospectiva, dentro de cada uma das etapas do nosso DMAIC, de uma maneira que essas etapas, elas ficam assim, nessa sequência, que o Luiz vai comentar para nós, que nós temos dentro de cada uma. Então, a ideia, né, é que dentro daquele conceito que o Adélio mostrou na matriz Stacy, né, ou seja, na medida em que eu vou evoluindo, né, do simples para o complicado para o complexo, a ideia do projeto também é rodar esse ciclo iterativo, né, no DMAIC. Então, no Define, eu vou ter um primeiro ciclo onde eu vou estar buscando identificar melhorias mais fáceis e rápidas de ser implementadas. Na etapa Measure, eu vou já buscar usar metodologias para identificar melhorias que já não são óbvias, mas são mais simples também de serem identificadas e implementadas. E assim por diante, ou seja, na parte Analyze, eu também vou rodar e aplicar metodologias que nos ajude a identificar novas melhorias, usando ferramentas um pouco mais sofisticadas, que vão mostrar, né, inovações e outras formas de realizar o processo que possam ser implementadas nessa fase de analisar. Na fase de Improve, que normalmente seria a fase onde estaria implementando as melhorias do projeto Sigma, eu já fiz uma série de ondas de melhoria, e isso me permite identificar melhorias em cima das melhorias, né? Melhorias mais inovadoras. Então, o processo de identificação, como aprendizado dessas entregas já feitas durante as etapas anteriores do DMAIC, ela amplifica e potencializa ainda mais o projeto na identificação de melhorias, usando ferramentas mais elaboradas e sofisticadas. E, para finalizar a parte de controle, a ideia do ciclo iterativo já não é tanto melhorar, que eu já atingi minhas metas, mas sim identificar as melhores metodologias para que eu faça uma gestão, um monitoramento e continue mantendo, né, o aprimoramento, né, usar conceitos como gestão da rotina, onde, através de métricas e de processos bem padronizados, eu vou promover a melhoria no dia a dia para aquelas áreas que já usufruíram dos ganhos, já atingiram outro patamar de desempenho, e elas podem continuar fazendo a melhoria usando o ciclo, por exemplo, do STCA. Né? Então, a gente consegue ter essa evolução e entregas durante todo o projeto, né? E explorar toda a potencialidade que um projeto, né, híbrido pode trazer, com toda essa metodologia de inovação, de forma ágil e usando o Lean Six Sigma. E para fazermos isso, então, nós temos em cada uma das etapas, nós temos as ferramentas que são utilizadas. E são ferramentas utilizadas que vêm de todas essas metodologias. Aí a gente vê uma vasta gama de ferramentas. Em cada uma das etapas, nós temos, então, o uso simultâneo de ferramentas de Lean Six Sigma para a solução em eficiência, Design Thinking para a solução em inovação e Ágil e Scrum para que nós possamos fazer uma entrega. E quando nós fazemos tudo isso e as pessoas começam a entender tudo isso, o que se proporciona com um método híbrido, com esse modelo? Bom, isso proporciona, finalmente, que nós tenhamos organizações ambidestras, porque as pessoas começaram a trabalhar com métodos híbridos que traziam eficiência, inovação e agilidade. Então, elas começam a ter uma mente de eficiência,
uma mente de inovação e traz ambidestreza para cada uma das pessoas. Nós não temos mais uma equipe que trabalha com inovação, uma equipe que trabalha com eficiência, ou uma trilha disso, ou uma trilha... Não, as pessoas conseguem trabalhar simultaneamente dentro dos seus projetos com essa mentalidade. O que isso causa? Isso faz com que aquelas redes que eram centralizadas, né, que eram aquela cultura de heróis, uma pessoa que ela centralizava tudo, né? O que começou a mudar? Bom, isso começou a mudar quando se começou a fazer projetos, aonde então você começou a ter as equipes de projetos, né? Uma pessoa que era o líder desse projeto, aí tinha essas pessoas que trabalhavam dentro dos seus projetos, já uma rede descentralizada, times de projetos. Mas quando nós falamos de as pessoas trabalharem de uma maneira ampla com tudo isso, nós passamos a ter redes que são, de fato, distribuídas. Até mesmo na palestra da Ambev foi comentado sobre isso. Pessoas que de diversas áreas se apoiam, elas nem se conheciam. E isso tudo, finalmente, nos leva a um novo mindset. O Clóvis quer comentar desse mindset, Clóvis? Sim, isso é muito relevante, porque esse slide demonstra a jornada efetiva que a gente tem. Então, a gente tem o modelo híbrido que vai dar a fundamentação para inovação, para eficiência e métodos ágeis, vai criar um mindset nos profissionais de ter essa dualidade de sempre estar pensando em inovação e eficiência, não ser uma pessoa polarizada, ela tem que estar pensando nesses dois itens, né? E uma outra, isso daí gera uma consequência, que nem o Adélio já referenciou, é que você começa a fundamentar, começa a estruturar a organização para ter esse ecossistema de rede distribuída. Isso daí vai gerar essa organização com ambidestreza e com agilidade e, consequentemente, vai impactar na sua rede, na seu supply chain, na sua rede de clientes, essa flexibilidade e agilidade, né? Então, esse conceito a gente está aplicando em algumas empresas de produção de produtos aí de cerveja, que nem a Bebe, uma empresa de que pode ser que se explica, não, isso daí não tem a ver com uma empresa de cybersecurity, né, de segurança da informação. Então, é aplicável em qualquer organização, porque todas as organizações têm processos e os processos são passíveis da gente reorganizar esse mindset. Exatamente, Clóvis. E quando nós olhamos isso, nós conseguimos, então, enxergar bem como que nós conseguimos ver as metodologias que nós temos. O Luiz quer comentar disso, Luiz, dessa seleção que podemos Comento fazer? sim, Adélio. Então, a questão que fica é, dentro desse ambiente, né, de mundo VUCA, BANI, né, e baseado nos objetivos estratégicos da empresa, né, das organizações, que essas estratégias elas têm que estar sintonizadas, né, com aquela nova curva S que a gente comentou, e com essa demanda, né, de inovação e de eficiência, a gente pode entender aqui que o desdobramento da estratégia ela tem que passar por uma clareza, né, um bom processo de seleção de metodologia. Por quê? Muitas atividades ou estratégias têm que ser desdobradas, muitas vezes eu já sei como fazer, né? Eu não preciso estudar, eu não preciso descobrir coisas, eu só preciso fazer um bom gerenciamento de projeto. E aí nós podemos estar utilizando o Agile e o Scrum, em particular, para dar celeridade, né, e fazer com que esses projetos sejam implementados o mais rápido possível. Na questão dos processos existentes, que eu quero evoluir, né, eu preciso e também inovar, ou seja, dentro do que a gente comentou, de que eu não posso ser só eficiente, não posso só pensar em inovação nos processos atuais, e é interessante nós trabalharmos deles de uma forma integrada. O modelo híbrido ele vai estar olhando todos os processos existentes,
soluções atuais, serviços e produtos, e vai fazer toda aquela análise e vai trazer melhoria do que já tem e inovação, né, em pedaços do processo ou particularidades e funcionalidades de um produto ou um serviço de forma inovadora que mantenha ele evolutivo, né, e viável e adequado às demandas, né, mutantes das pessoas, do mercado. E muitas vezes, é claro, tem soluções onde a empresa vai chegar à conclusão de que os modelos atuais não atendem mais às demandas do mercado. Então, ela precisa realmente jogar fora e criar algo completamente novo. Ela precisa de uma mudança disruptiva. Aí não tem muito o que fugir. Vamos usar o design thinking na sua forma pura para fazer uma inovação totalmente completa, né? Seja num processo, seja num serviço, seja num produto. Então, as empresas hoje elas podem estar tendo esse entendimento, né, dessas metodologias, sabendo qual o melhor momento de usar ou o modelo híbrido, ou o design thinking, ou os métodos ágeis, né? E aí são trilhas diferenciadas para cada uma delas, mas dentro de uma visão integrada, né? Que eu não preciso estar usando o tempo todo uma delas só, mas a experiência, né, e o entendimento das metodologias permite escolher a trilha mais correta, mais assertiva com relação às metodologias. Vai lá, Délio. Isso, por fim, nos leva ao nosso mundo atual, né? Nós vemos como que nós tivemos aquelas duas curvas S, né? Desde uma revolução industrial, uma rede centralizada, você tinha o grande chefe, só se trabalhava em eficiência, aí se começou a trabalhar com a agilidade, bastante de inovação, virou o mundo VUCA, começou a se trabalhar com rede descentralizada, e hoje? Hoje já se trabalha com rede distribuída, hoje já temos muita inovação, hoje nós estamos nessa mudança aqui, indo do VUCA para o BANI, para uma nova condição, onde nós temos um novo modelo industrial, falo tanto indústria 4.0, a transformação digital, e o Kiva nos ajuda a poder fazer tudo isso, inovação, eficiência e agilidade, um modelo híbrido que junte tudo isso, trazendo ambidestreza às organizações e empresas que pensam de maneira ágil, eficiente e ágil. Essa era, então, a nossa apresentação a respeito do nosso modelo híbrido. Obrigado, Adélio. Obrigado muitíssimo pela tua brilhante explanação, já esclarecendo o que é o modelo híbrido. Então, Adélio, Clóvis Bergamo Filho, nosso CEO da Six Sigma Brasil Gestão Empresarial, Luiz da Ótima. Obrigado muito, Luiz Oliveira, né, da Ótima Consultoria. Obrigado, Adélio. É o seguinte, Adélio, se você tiver um tempinho, a gente está um pouco estourado no tempo, eu vou prestigiar o nosso chat. É o seguinte, vamos lá. O Marcelo Pereira pergunta o seguinte: a ideia de approach híbrido é muito boa. Como as lideranças das empresas que estão nesta linha estão reagindo? O que fizeram para vencer as resistências dos líderes no eterno embate entre projetos e tarefas do dia a dia? Qual que é a tua experiência? Pode compartilhar. Aí sim a gente faz o nosso encerramento. A palavra é sua, Adélio. Obrigado. E obrigado pela pergunta do nosso internauta, do nosso Marcelo Pereira. Congressista. Isso. Muito bom. Excelente pergunta, né? Vou dizer o seguinte: hoje, nesse nosso mundo tão volátil, tão disruptivo, o que tem acontecido é que as pessoas elas têm olhado para o lado nas oportunidades que têm. Os CEOs têm feito as mesmas coisas. Eles têm observado o que tem dado certo numa empresa como a Alphabet, dono da Google, na Amazon, na Tesla, em todas as empresas que têm grande sucesso. E o que viram? Né? Viram que grandes sucessos vieram de abordagens como essa. Exemplo prático, Tesla. Tesla era uma empresa de futuro até 2 anos e meio atrás. Por que ela só era empresa de futuro? Porque ela era grandemente inovativa. O parque industrial dela, de carros, é o mais inovador do mundo. Onde mais existem robôs por metro quadrado no mundo é na planta da Tesla, que fica em Fremont, lá na Califórnia. Bom, mas eles não entregavam os carros. Não entregavam o número de carros que precisavam. Eles só se tornaram lucrativos e só tiveram um boom na bolsa quando eles conseguiram juntar as 3 coisas.
Isso era uma questão de sobrevivência. Quando eles juntaram eficiência em toda a parte inovativa que eles tinham de agilidade, eles literalmente foram para o espaço, até com o SpaceX, que é exatamente o que eles estão fazendo hoje. Não é? O que aconteceu? Eles hoje eles se tornaram a empresa automotiva de maior valor de mercado, mais de 3 vezes o valor de mercado do que a da Toyota. Eles chegaram nisso. Por quê? Porque eles juntaram isso. Hoje, então, as grandes lideranças conseguem enxergar isso. Facilmente você consegue passar esse conceito de que não podemos ficar parados no tempo. Isso está fácil de nós mostrarmos graças a tantas mudanças que vêm, como uma pandemia. Grandes épocas de crises, como guerras, pandemias, fazem as pessoas repensarem. Hoje nós estamos numa época assim, onde as pessoas tipicamente aceitam mais, porque elas sabem que nós temos que mudar para sobreviver e crescer. Então, hoje vou dizer que não está tão difícil conseguirmos esse convencimento, e tem sido conseguido vários convencimentos e vários grandes resultados nisso, por se olhar até grandes exemplos que aconteceram.